Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira para mais um programa Conexão Campo Cidade. Ao lado dos meus companheiros de bancada, Tejon Roberto Rodrigues e Letícia Jacinto, nós estamos hoje com uma convidada de honra, a Carla Freitas. A Carla é presidente do Núcleo Feminino de Agronegócio. E eu já vou fazer a primeira pergunta para a nossa convidada. Carla, como você está vendo o crescimento da relevância da mulher dentro do agronegócio e como isso tem sido significativo para o desenvolvimento do setor? Eu queria agradecer vocês muito pelo convite, tá? Estou super honrada de estar aqui. Obrigada, Marcelo, Roberto, Letícia, Tejon. É interessante a gente poder estar, né, num grupo, né, de agronegócio, discutindo de agro para pessoas que se interessam. Bom, a questão da mulher, eu acho que a mulher, ao longo dos anos, ela foi ganhando um espaço muito grande em vários setores da sociedade, principalmente no agro. Porque a gente observa que há muitos anos antes, né, o agro era uma coisa vista como um setor muito bruto, então não despertava a vontade de mulheres entrar nesse setor. Então você não tinha essa necessidade, essa intenção de mulheres. E a partir do momento que o agronegócio começa a entrar com novas tecnologias, as mulheres começaram a ingressar em faculdades, em cursos técnicos voltados ao agronegócio, e hoje mais de 50% das mulheres estão trabalhando, estudando, então nós temos hoje uma quantidade muito grande de mulheres que ingressam no mercado de trabalho, tanto dentro e fora da porteira, e para mim isso é um desafio interessante, porque mostra a força que a mulher tem hoje e que ela entra com tudo no setor de negócios, e o agro é uma coisa que faz a diferença. Então, é isso. Roberto? E com uma notícia interessante, viu, Marcelo, Tejon? A Carla é a presidente do núcleo e a Letícia é a vice-presidente do núcleo. Nós estamos aqui com a dupla ouro e prata aqui, que é imbatível. Pelé e Coutinho jogando aqui, botando uma bola conosco, é um prazer estar com vocês todos. Mas, Carla, eu acompanhei o teu trabalho desde o comecinho da criação do núcleo, admiro muito o seu trabalho, respeito muito o que você vê, mas eu queria que você contasse, para quem está nos ouvindo aqui, que objetivos o Núcleo Feminino do Negócio tem. Não é uma coisa, não é um clube, não é um sindicato, é uma associação, mas que você definiu objetivos muito claros. Quais são os objetivos? Eu queria que você explicasse para todo mundo aqui, Carla. E parabéns, viu, filho? E parabéns. Nós estamos há 12 anos, foi o primeiro grupo formalizado do Brasil de agro, de mulheres. A intenção era exatamente juntar mulheres que faziam a gestão direta em fazendas para que a gente pudesse discutir, estudar, abordar temas pertinentes a essa mulher que entrava nesse mercado, não sendo ela aquela pessoa que fica atrás, e sim a pessoa protagonista. E na época que nós fundamos o grupo, existiam pouquíssimas mulheres no agro, como eu expliquei para vocês, era uma coisa que não tinha nem mão de obra. Hoje nós temos uma abundância de mão de obra, né? E esse grupo foi formalizado, nós resolvemos colocar esse grupo numa entidade forte, começamos na Sociedade Rural Brasileira, as reuniões, depois com o convite de você, né, Roberto, que foi sempre o mentor desse grupo, que nos orientou, que nos encaminhou para que a gente se fortalecesse, nós fomos para a Fiesp, e a gente faz essas reuniões mensais, e a gente chama grandes pensadores do agro para levar assuntos
de importância para que a gente pudesse ter a melhor gestão. Nós temos também algumas reuniões internas, porque a troca de experiência entre mulheres do dia a dia é importantíssimo. E, enfim, conseguimos fazer um ambiente feminino dentro de um agro que era masculino e que agora se torna também feminino. Então, quer dizer, eu acho que Carla, só para entender isso, quer dizer, você faz reuniões mensais com palestras sobre temas de importância para o agro como um todo, não para a mulher. Então, é a mulher entrar na temática fundamental da gestão rural. Esse é o objetivo do núcleo. Eu acho assim que a mulher tem que parar. Eu acho que a gente tem que parar dessa divisão mulher e homem, entende? A gente precisaria realmente discutir assuntos importantes dentro do feminino, mas a gente esqueceu isso. Então, o núcleo hoje, ele não é político, nós não fazemos caridade, nós não temos religiões, nós tratamos simplesmente de gestão de mulher que está no agro, na gestão direta da fazenda, e que não é mais a mulher, ela é uma profissional que está num ambiente com iguais, mas de pensamentos de gestão, de lucratividade, então, esse é o foco que nós damos. João, nós não temos bandeira feminista, nós temos bandeira de negócios. Ô, Tejon, agora eu queria que você fizesse a sua pergunta para a nossa querida convidada, a Carla Freitas, e na abertura, eu esqueci de citar que a Carla é uma importante empresária rural lá do sul de Rondônia, produtora agrícola, faz confinamento e tem uma atividade empresarial muito intensa. Você aí, Tejon. Bom, eu queria aproveitar e fazer aqui um pedido especial e contar com o apoio da Carla e de todos vocês. No seguinte tema, nós estamos falando aqui de conexão campo-cidade. Os meus alunos lá na França fizeram uma pesquisa na percepção do consumidor francês, porque alimento cada vez mais associado com saúde, prazer, uma coisa do carinho, do amor, né? Essa coisa de mão para mão. E lá apareceu o seguinte, quando você tem na produção do alimento a presença da mulher, e a mulher aparece produzindo alimento, o consumidor tem lá uma percepção de que aquilo está mais bem feito. Com certeza. Bem feito. E eu queria desenvolver essa pesquisa aqui no Brasil também, Roberto, Marcelo, Letícia, porque seria muito interessante. Então, eu queria saber o teu feeling. Como mulher, Letícia também está aqui com a gente. Aliás, Roberto tem uma alma feminina maravilhosa, o Marcelo. Aliás, esse grupo aqui tem alma feminina, que é muito bonito. Mas essa coisa é muito interessante. Será que o consumidor brasileiro tem a mesma sensibilidade, né? Quando você tem a mulher ali, principalmente os produtos que chegam mais in natura, a nível dos supermercados, etc. Mulher vende mais e melhor, e passa uma percepção de ser mais bem feito, qualidade. Mais limpo, mais organizado, mais bem feito. Agora precisava de uma pesquisa para provar isso. Lá na França, os alunos mostraram que o consumidor francês tem isso sim. Agora eu queria saber o feeling teu, Carla, e também da Letícia e das almas femininas aqui, que o Marcelo já está se expondo bastante. Deixa registrar o José Jordão, de Luanda, está aqui com a gente, e também o Calfá, está aqui conosco sempre. Toda hora ele está com a gente. Legal, o Calfá. Abraço bonito. E viva Luanda, hein? Viva Luanda. Sabe o que é, Tejão? Eu acho assim que todo mundo tem memórias afetivas, não é? Sempre você tem a memória da mãe, da casa, da protetora, da que mantém. Eu acho que é por isso que a mulher acaba tendo um papel de confiança da sociedade. A sociedade vê naquela que está ali tocando uma fazenda, produzindo um alimento, talvez uma memória de uma mãe, de uma avó. Eu acho que lembra isso, né? Todo mundo tem uma mãe, tem uma mulher na sua vida, e essa mulher sempre dentro da nossa casa tem uma função, e que é a função da proteção,
do cuidado. Então, eu acho que vem muito da nossa criação. Então, eu penso que essas mulheres mesmo que entram para fazer essa gestão dessas propriedades rurais, elas já trazem essa experiência de casa, né? Porque você começa sendo administradora, é uma coisa que já vem na natureza feminina, como você cuidar da sua família. Então, você, quando vem para tocar a gestão e a administração de uma empresa, você já vem com esse DNA, com essa visão. Então, é uma coisa diferente de outros, do homem e da mulher, porque a mulher tem essa visão de cuidar, de proteger. Então, eu acho que tenho a impressão de que o consumidor das cidades, quando vê uma mulher produzindo, sei lá, leite, queijos, ou mesmo grãos, ele deve imaginar que essa mulher tem a mesma memória da sua família. Eu penso isso. Vamos pesquisar. Foi uma pesquisa, adorei. Marcelo, você botou a Letícia em ação, né? Vamos ouvir o que a Letícia acha aí, né? Não, primeiro eu queria, né, agradecer a Carla por ter aceitado esse convite aqui. Ela é uma grande liderança feminina no agro. Eu que tenho o imenso prazer, na verdade, em ser vice dela lá no NFA, né, no Núcleo Feminino do Agronegócio, e aprendo demais com ela. Uma pessoa firme, tem uma história de vida assim com muita garra, pioneirismo, firmeza. Eu até vou comentar aqui um pouquinho o que o Tejão falou, que você falou, Carla, mas depois eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, sabe? Que você foi para uma região muito difícil e fez a diferença. E eu acho que é dessa maneira que a gente enxerga várias pessoas e várias mulheres no núcleo. Mas respondendo aqui a você, Tejão, e um pouquinho a Carla, eu acredito muito na complementariedade entre os homens e as mulheres, né? Eu acho que o conjunto de características femininas e masculinas combinadas, elas vão agir conjuntamente para o sucesso de uma corporação. Eu acho que a mulher, ela tem os soft skills mais aguçado, né? Ela tem uma sensibilidade muito forte, a gente atenta aos pequenos detalhes. Igual a Carla falou, a gente tem essas capacidades de multitarefas. Eu acho que por ser mãe, ser profissional, a gente abre várias casinhas ao mesmo tempo, né? E consegue dar essa atenção. Ao mesmo tempo que o homem, eu acho que ele vai mais profundo, ele é mais racional, ele deixa um pouco a emoção de lado. Então, eu acredito muito nessa complementariedade. Eu não acho que é um ou outro, eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Mas essa percepção que você citou, eu realmente acho que existe exatamente por conta da atenção aos detalhes e atenção ao outro, né? A beleza, a limpeza, a organização e etc., que vem com esses soft skills femininos aqui. Seriedade. Eu acho que sim. E quando a gente quer um negócio também, tira da frente, né? Porque mulher realmente faz. Eu acho que é um instinto materno, como disse São características femininas, que é muito aguçada. E aí, quando você vai para o teu negócio, dá uma diferença, sim. A gente tem essa coisa da proteção. Mas me conta um pouquinho, Carla, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória e que você fez aí como mulher firme de garra na sua história, no seu negócio. Eu venho de uma família tanto meu pai e minha mãe eram pessoas empreendedoras, eram pessoas que trabalhavam muito, eram pessoas que não tinham, sabe? Então, eu vim de uma família que a gente trabalhava, só isso que se fazia. E eu, com 19 anos, eu abri uma empresa, uma ótica aqui no estado de Rondônia, vim para cá em 81, e vim casada, e para ajudar o meu marido, eu acabei abrindo essas lojas e comecei a trabalhar como empresária, sem ter conhecimento de nada. Essa loja tem 41 anos, e em 97 eu tive que assumir a fazenda do meu pai, sem ter conhecimento de nada, porque era uma fazenda, porque eu fiquei sendo herdeira, e eu tinha duas alternativas: trabalhar e dar certo, ou trabalhar e dar certo. Não tinha outra alternativa. Meu pai acabou morrendo e a minha mãe disse: olha aqui, minha filha, nós somos uma família de mulheres que realmente
trabalhamos, nós temos que levar isso em frente. Então, eu não tive escolhas, eu tive realmente que fazer com que a minha família continuasse um trabalho que meu pai fez. Então, eu atribuo a tudo que aconteceu na minha vida os exemplos que eu tive dos meus pais, principalmente também da minha mãe, e é o que eu tento passar para filhos e tento passar para outras mulheres. Porque a gente estar aqui, como hoje, eu estou dando uma entrevista, eu estou me expondo, eu estou aparecendo. Muitas vezes as pessoas dizem, puxa, mas você está aparecendo. Sim, a missão de quem trilha uma vida diferente, né, como a minha, que vim como empresária, depois entrei para o agronegócio, criei meus filhos, formei meus filhos, é você inspirar outras mulheres a que elas acreditem, sim, que você pode trabalhar com agronegócio, ser uma professora, ser qualquer profissão. É você encarar isso não como, ai, puxa, é difícil. Não, tudo é difícil. O que a gente tem que encarar é com seriedade, é ter princípios e valores muito fortes daquilo que a gente traz, o que a gente quer levar para filhos e para outras gerações. E eu acho que é essa a missão minha, da Letícia e todas as mulheres que estão no núcleo feminino do agronegócio. Nós estamos para inspirar e, a partir desse núcleo, vieram outros tantos, outros núcleos e associações de mulheres. Inclusive, né, Tejon, nós tivemos esse congresso que vem acontecendo já há alguns anos, onde nós começamos tímidas e hoje é uma relevância, é um fórum de discussões de mulheres. Parabéns aí até ao Tejon, né, que tanto incentiva isso. E é isso. Bacana. Obrigado. Roberto, você quer fazer mais uma pergunta, Roberto? Não, eu quero dar um testemunho aqui. A Carla é essa liderança espetacular, mas ela é uma mãe extraordinária, uma irmã extraordinária, uma filha extraordinária, é uma amiga dos amigos. Então, ela é uma pessoa com tantas qualidades, só tinha que dar certo no núcleo de agronegócio. Então, uma liderança realmente notável, deve ser cumprimentada. Nada mais, Marcelo. Eu queria perguntar para o Marcelo, Tejon, só um pouquinho, para o Marcelo. Marcelo, eu queria perguntar para o Tejon só um pouquinho sobre como foi esse Congresso das Mulheres, né? Porque parece que foi o maior sucesso. Eu não pude estar aqui, eu estava fora do país e por isso não estava presente, Tejon, mas eu ouvi muita gente comentando, muitas grandes empresas ali e todo mundo que foi gostou demais da organização, do nível das palestras. Eu acho que a mulher saiu de uma posição também de vítima, né, para uma posição de protagonista, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso, Tejon. Foi genial o congresso. Eu queria aproveitar o que o Roberto falou da Carla e dizer que sim, por um problema no meu celular, eu acabei sumindo do grupo lá do Amigos do CONSAG. E quem imediatamente entrou em contato, Tejon, o que houve? Por que saiu? Eu falei, não, foi Carla. Então, realmente, Roberto, ela é uma daquelas mulheres, mesmo que se tivesse que ir para uma frente de batalha, ir junto, porque você jamais ia levar um tiro nas costas de nenhum adversário. Realmente uma amiga de fé maravilhosa. Assim, e uma grande avó, viu, Tejon? Uma grande avó também. Mas jovenzíssima, que coisa maravilhosa. Jovem para ser avó. Legal. Mas olha, Letícia, foi extraordinário, 2.000 mulheres presentes e dois temas, e 3 temas fundamentais, que é coordenação da cadeia produtiva. Então, nós tivemos um debate sobre coordenação de cadeia produtiva da proteína animal, coordenação da cadeia produtiva do mundo da bioenergia, do etanol, do biodiesel, do biometano e coordenação da cadeia produtiva vegetal. Esses 3 grandes temas, e ali mesclando Roberto, Marcelo, Carla e Letícia, mesclando o antes da porteira com o dentro da porteira, com o pós-porteira da fazenda, porque isso é vital quando a gente fala agronegócio.
necessariamente tem esse sistema. Então, foi extraordinário. E, em paralelo, também o Congresso da Juventude, e levamos, no das mulheres e no da juventude, levamos a mídia. A mídia estava lá presente. A grande mídia, a mídia segmentada, também num painel para falarmos de comunicação, né? E para a gente acabar um pouco, aqui eu quero aproveitar e pedir, né? Por favor, pessoal, não fala mal da mídia, porque é uma generalização que não faz sentido. Mídias extraordinárias, promovendo, trabalhando, então, problema lá de um ou outro sempre vai ter em qualquer profissão, né? Mas não generaliza, essa mídia... Não é uma boa ideia. Mas foi genial, o congresso foi genial e realmente muito legal. Quantas pessoas, Tejão? Quantos participantes, Tejão? Quantos participantes, Tejão? 2.000 mulheres, Roberto. E também representando você lá, Letícia, o Christian teve a missão de falar do teu trabalho de olho no material escolar, viu? E foi muito legal. Não era uma mulher como você, mas o Christian também, com uma alma feminina, foi muito bem lá. Tivemos o Christian em alguns estandes, também tivemos. No estande da Nutri também teve a Gija. Acho que foi bem movimentado. A gente estava, acho que mais de 15 lá, Tejão. Nós tivemos ali presença do pós-porteira, da Unilever, a presença da Nestlé, a presença de JBS, tivemos ali presença de organizações pós-porteira da Fazenda, de cooperativas, doantes da porteira, as mais importantes, máquinas agrícolas, etc. Teve lá um painel sobre sucessão também, com a Lene Shimura, neta do Sunji Nishimura, dando um show sobre o processo de sucessão lá da Jato. Enfim, foi realmente muito legal. É mais difícil agora, e preciso da ajuda de vocês, mais difícil agora é cranear o próximo, viu? Vai ficando cada vez mais complicado isso aí, mas foi muito legal. Mas é bom. Ô, gente, eu queria virar o assunto aqui para uma discussão muito importante que está acontecendo nesse instante, né? Ontem nós tivemos a abertura lá da COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito, né? E hoje pela manhã a mídia publicou aí o discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, né, dizendo que nós estamos num caminho acelerado para o inferno, né? E que nós devemos chegar, se não fizer nada, a um aumento de 2,5 graus na temperatura até 2100 e descongelamento das calotas polares e oceanos com volumes de água maiores, inundando cidades praianas e catástrofes atrás de catástrofes, né? E uma coisa interessante que ele disse ali, que os países ricos precisam ajudar os países pobres a financiar ações para diminuir a emissão de gases que destroem as camadas de ozônio e etc, etc. Agora, o que ele não disse, que eu queria provocar uma discussão aqui, para mim, os países ricos são os que mais poluem, são os que mais falam e fazem pouco, principalmente Estados Unidos e China, né? Então, eu acho que essa consciência precisa começar nos países ricos. Por exemplo, estive agora no norte da Europa, Noruega, Suécia, Dinamarca. Lá, sim, lá você vê uma consciência ambiental muito forte, um trato com o meio ambiente espetacular. Agora, nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e na China, esse assunto ainda está bem distante. Marcelo, acho que a gente tem alguns temas aí, né, para a COP27, né? Eu ouvi também essa declaração da ONU, e a gente sabe que o mercado de carbono vai ser o tema, está sendo o tema central lá, né? Eu estava vendo uns estudos da consultoria Boston Consulting Groups, fala que nos próximos 30 anos o Brasil tem potencial para movimentar 3 trilhões em investimento e vendas de carbono, de crédito de carbono. E a gente participa hoje, apesar da nossa matriz energética ser 84% proveniente de fonte renovável, a gente participa
de recursos de fundos climáticos de uma porcentagem muito pequena, é 4,5%. Então, se a gente conseguir oficializar, né, gerar mais regulação, transparência na governança, certificação e comercialização desses créditos, o país pode aumentar até 48%, pode atender até 48% da demanda global até 2030. Então, eu acho que o Brasil está num destaque nessas discussões, e a gente está na frente de muitos países por conta da nossa matriz energética, isso deve ser considerado. E a outra parte também, além do que você falou do financiamento de tecnologias, né, vistas pelos países mais desenvolvidos, a Europa tem cobrado isso dos Estados Unidos e da China também, para que ele financie países em desenvolvimento, porque eles são os maiores emissores. Mas temos também as discussões sobre as particularidades do inventário de emissões no Brasil, né? Então, acho que é Coronível, o Grupo de Trabalho Internacional sobre Agricultura Sustentável, que vem discutindo o ciclo todo da pecuária e agricultura brasileira, para que a gente não seja calculado só as emissões, né, que o balanço total seja considerado, né, que a nossa agricultura e pecuária sejam considerados os cálculos com a captação de gases de efeito estufa também. Então, a gente tem representantes da Embrapa, da Academia Brasileira, inclusive a gente teve com o pessoal da GV Agro, sabemos que eles estão lá também nessa luta, e o Brasil vai ter um papel de destaque na COP27, e a gente espera que saímos de lá com bastante novidades boas, né? Ô Marcelo, Fala, sobre esse tema aí, vou fazer 2 comentários rápidos aqui. Muitos deles já associados ao que a Letícia comentou. O primeiro deles é o seguinte: nós estamos inequivocamente no mundo inteiro saindo de uma economia convencional para uma economia verde. É uma transição inequívoca, não tenho que fugir disso aí. Eu digo que estamos atravessando uma ponte de uma economia para outra, da tradicional para a verde. Essa ponte chama descarbonização. E ela sofreu um abalo com a pandemia, porque a pandemia trouxe outros problemas, como... E a guerra também. E a guerra. Hã? E a própria guerra, né? Que a Rússia cortou. A pandemia, principalmente, mas também a guerra, acabaram atrapalhando um pouco essa transição, mas ela virá inequivocamente, não há o que discutir. Bom, nesse processo todo, algumas questões, como a Letícia falou, são relevantes. A primeira delas é o fato de que as métricas e os métodos colocados até hoje em discussão são da União Europeia. E nós não podemos aceitar métricas da União Europeia. Um boi criado, estabulado em qualquer país da Europa é diferente do nosso boi criado a pasto aqui no Brasil. Então, as emissões nossas são muito menores que as deles. Ou seja, não podemos ter um comércio de carbono bancado por técnicas europeias, ou americanas ou chinesas. Nós temos que fazer a nossa métrica, a nossa metodologia. E para isso foi criado o Observatório de Economia da FGV, que está trabalhando. Como a Letícia falou, o Daniel Vargas já esteve conosco, que já está lá na COP, participando das discussões, com esse objetivo. Nós teremos a nossa métrica para discutir cientificamente em igualdade de condições. Esse é o primeiro ponto importante. Não podemos ficar engolindo goela abaixo qualquer métrica que vier de fora para dentro. E o segundo ponto é que, não tem dúvida, a questão ambiental hoje é uma questão central. O mundo inteiro hoje se debate sobre 3 questões: segurança alimentar, segurança energética e mudança climática. Então, são os temas que em qualquer lugar do mundo se discute abertamente esses 3 temas. Ora, o problema é não usar, sobretudo a questão climática, como um argumento. O argumento é importante, mas não pode ser usado como uma barreira não tarifária em benefício de alguém e em prejuízo de alguém. Então, isso é que é fundamental. O Parlamento Europeu criou a recente decisão de que não pode importar produtos que sejam produzidos em área desmatada para 2020. Quer dizer, é usar o meio ambiente, que é importante, como argumento comercial. Então, isso eu não tenho que impedir que aconteça. E agora, na COP27, quando vai ser definido o funcionamento do mercado de carbono, quem vai tomar conta do mercado de carbono, essas coisas têm que ficar muito claras, e o Brasil está lá com essa briga. Lá nosso ministro do Meio Ambiente está lá brigando, o privado também,
E a ideia é não permitir que nos impinjam medidas criadas lá fora. Perfeito, perfeito, Alberto. João, você quer comentar? Carla, Sim. você quer comentar esse assunto? Eu quero fazer um comentário, porque eu gostaria que o tema, envolvendo esse aspecto ambiental, ele fosse maior do que o olhar exclusivo na agricultura e na pecuária do dentro da porteira. Outros fatores incidem. Se você está fazendo um trabalho de exportação e o Porto de Santos pode ter graves problemas ali de saneamento, assoreamento, problemas ali naquele manguezal no entorno, isso interfere. Se de onde você usa fertilizante, você tem ali um trabalho industrial de extração de minas com problema, isso interfere no impacto. E um estudo feito pela Fundação Espaço Eco, há uns anos atrás, avaliando os impactos ambientais de uma propriedade, eu não posso falar o nome porque não tenho autorização, mas de uma grande fazenda brasileira que solicitou esse estudo, revelou que o dentro da porteira impacta apenas 20% dos impactos totais ambientais do complexo do agribusiness. Então, acho que este assunto precisa ter um assunto numa dimensão de agribusiness, de agronegócio, e não somente de agropecuária. Perfeito, faz todo sentido, faz todo sentido. Carla, você quer comentar um pouco sobre esse assunto? Do Líbano. E cheguei lá no Líbano, 1h da manhã, para ir para o hotel. Estava a cidade toda de Beirute às escuras. E eu perguntei, mas por quê? Ele disse, não, a gente não tem energia elétrica no país inteiro. Nós temos racionamento. E aí eu fiquei, sabe, naqueles dias todos, olhando tudo aquilo que... Um país que tem sol, um país que tem mar, que poderia ser a energia eólica, que poderia ser a energia solar. E aí você começa a pensar no Brasil e ver que nosso país hoje há uma grande preocupação da grande parte dos empresários rurais que estão colocando energia solar dentro das suas propriedades. As pessoas, o país está desenvolvendo tanto com restos de cana, de uma série de coisas, eólicas. Nós estamos com uma série de medidas importantes ambientais e energéticas e que o país não é visto e só é cobrado daquilo que realmente a gente faz de errado, que, sei lá, a gente não tem como controlar lugares nesse país tão grande onde nem o próprio governo tem acesso, mas que eu acho que o Brasil tem uma trajetória hoje muito, muito responsável, tanto ambiental como econômica, em setores que não são divulgados. E aí vem, né, Tejon, nós divulgamos muito mal, comunicamos muito mal, e porque o nosso país tem hoje produtos para ser exportado para o mundo todo, né, como a nossa energia, que poderia ser aplicado em outros países e poderia ser valorizados. Então, eu acho que é um tema que a gente deveria tentar mostrar para o mundo, principalmente para a COP, né, que o Brasil faz, sim, suas tarefas. A gente está, muitos de nós, produtores rurais, estamos preocupados com essa questão do resgate de carbono, né? Tanto é que você vê que a Getúlio Vargas hoje está com esse projeto, né? Um projeto muito sério de criar métricas exatamente para que a gente possa estar mostrando para o mundo que o Brasil, sim, além de cumprir todos os projetos, todas as pendências ambientais, nós estamos preocupados, sim, com o resgate, com a nossa energia limpa, com o comércio dentro, fora das porteiras, muito bem equilibrados. Só falta para a gente mesmo mostrar isso para o mundo de uma forma que, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, a gente seja respeitado, o produtor rural.
Ô, Carla, pegando esse raciocínio seu e aquele do Tejon, que falou que tem que olhar a cadeia como um todo, eu queria colocar um outro viés. Nós estamos aí próximo de início de um novo governo, e todo novo governo tem um punhado de planos e novas coisas, né? Eu acho que é necessário uma revisão tributária com viés de sustentabilidade. Por exemplo, eu estava na Noruega há 10 dias atrás, e a Noruega tem uma renda per capita 10 vezes maior que a do Brasil. Um carro elétrico lá de alto luxo custa 170 mil reais. O mesmo carro elétrico aqui custa o dobro, porque eu não tenho dúvida que os impostos ainda são muito altos. O carro a álcool deveria ser incentivado porque ele é energia renovável, quer dizer, a tributação deveria ser mais dura em quem polui mais, o carro a gasolina, o carro, né, que polui mais. Então, essas questões tributárias também precisam ser revisadas para ajudar a criar o conceito de sustentabilidade, porque em outros países desenvolvidos é feito isso até para induzir o consumo no rumo certo. Não sei se vocês concordam. Bom, Marcelo, nós precisamos de um planejamento estratégico de pelo menos das 20 principais cadeias produtivas do Brasil. E ao olhar 20 cadeias produtivas, dizendo aqui das 10 que nós já somos grandes no mundo e de outras 10 que nós podemos crescer, nós precisaríamos de um planejamento estratégico que você conhece bem, uma área que você domina como ninguém, Marcelo. E talvez a fórmula tributária para o desenvolvimento, por exemplo, do setor de frutas do Brasil, objetivando mercados internacionais, objetivando aumento de consumo per capita no Brasil, no mercado interno, seja diferente da estratégia tributária de um setor outro. Então, talvez não exista uma forma. Quando a gente fala da Holanda, países como a Noruega, eles são países pequenos e que você tem ali uma equação muito mais simples de resolver. O Brasil são muitos Brasis, né? Então, o que antecederia, na minha forma de ver, uma decisão tributária seria um planejamento onde olharíamos cadeia produtiva a cadeia produtiva, com o que podemos fazer, como podemos crescer, como podemos desenvolver, e talvez momentos, inclusive, que você vai subsidiar. Por que não? Momentos iniciais que você vai subsidiar para desenvolver áreas em que a gente ainda Eu estou imaginando a cadeia produtiva do trigo, Marcelo. É um raciocínio totalmente diferente da cadeia produtiva da soja, por exemplo. Com certeza. Então, acho que está faltando um plano estratégico com metas, objetivos. Um plano você de bem Estado, domina, Marcelo. né, Tejon? Um planejamento de Estado para 20 anos, né? Não de um partido ou de um governo. Não, aquele negócio de partido é tudo. O agro supera partidos e governos desde 1970. Já enfrentamos tudo que é tipo de governo no Brasil, desde 1970. Então, essa história de partido, isso é tudo coisa que só nos tira o foco. É verdade. Mas nós estamos num momento que existe um resultado de eleição e na verdade, eu não sei o plano ainda de governo, eu não sei, eu sabe, viu, Carlos? Nem você, nem ninguém. Então, nós não sabemos, na verdade, quais serão os rumos que nós vamos tomar daqui para frente, né? Porque eu não vi ainda, eu tenho acompanhado pelas notícias, né, alguns nomes, mais planos e quais são os caminhos, objetivos e o que se pretende, está muito escuro, né? Então, eu mesmo estou fazendo o planejamento agora da minha empresa e eu não sei o que será do futuro desses próximos anos o agronegócio. Eu não faço ideia. Carla, o Lula, quando foi eleito lá em 2002, ele foi lá na BAG
e escolheu uma liderança do agro para ser do governo, para ser do Ministério da Agricultura, né? Que foi o Roberto Rodrigues, e que fez um brilhante trabalho na frente do Ministério. Na minha opinião pessoal, esse é um modelo que dá certo, né? Então, o presidente deveria escolher uma liderança forte do agro, sem viés político, sem viés político. O agro não deveria ser um ministério político, deveria ser um ministério de liderança forte no agro, que seja respeitada, que poderia ajudar o governo a criar e desenvolver políticas que fossem boas para aumentar a competitividade do setor. O Ministério de Estado, né, Marcelo? Eu quero registrar conosco aqui o Tadeu, Luciano, Lenilson, obrigado por estar com a gente aqui, mandando suas mensagens. Mas um Ministério de Estado, né? Porque, Marcelo, Letícia, Carla, quando você pega, eu dei uma olhada, uma estudada de 1970, de 1970 até hoje, já passamos por tudo que é tipo de governo. Todos, militares, de direita, populistas, não populistas, anos de PT, passamos por tudo que é tipo Fernando Henrique, tudo que é tipo de governo. E o agro sempre progrediu. E quando você vai ver os ministros da agricultura do Brasil, ao longo desse período, com raras exceções, pessoas muito bem preparadas, acima da mediana dos governos, né? Então, você tem uma história do agronegócio que supera governos. Então, acho que a gente tem que cobrar isso que o Marcelo acabou de falar. Nós precisamos, confiança e competência. E agricultura é alimento, a agricultura tem toda essa base do agronegócio brasileiro, não é um lugar para se brincar e para ficar colocando ideologia lá. Porque quem mexe e atiça a ideologia é tudo camarada que não faz nada no fundo e que fica atiçando a ideologia, que não faz sentido. Sabe o que me parece isso, Marcelo, Letícia? Cara, parece discussão de diretório acadêmico nos anos 60. Discussão de diretório acadêmico nas faculdades dos anos 60. Tejão, eu tenho uma crença comigo, até porque eu estudo muito gestão e procuro aprender todos os dias. Na minha opinião, os políticos deveriam enxergar que competência traz reconhecimento, e reconhecimento gera voto, entendeu? Então, se eles escolhessem, independente de partidos, independente de qualquer coisa, quem é o melhor cara do Brasil que entende de educação? É o José, ele vai ser o meu ministro. Quem é o profissional que mais entende de economia? É o Antônio, ele vai ser o meu ministro. Pode ter certeza que o país seria bem administrado, teria reconhecimento e, como consequência, seria aclamado nas urnas. Né? Verdade, Marcelo. Você pega lá Você está certo, no governo Lula, Roberto Rodrigues estava lá, considerado um dos melhores da história. Governo Bolsonaro, Tereza Cristina está lá, considerada uma das melhores da história. Portanto, nós precisamos de alguém com confiança e competência. E aí eu posso desafiar vocês? Claro. Tá, vamos agora aqui. Tem nomes aí andando por aí, mas quem vocês colocariam nessa lista, Marcelo, como você está colocando? Uma lista de camarada confiável, competente, acima de qualquer história aí de esquerda, direita, dessas coisas aí. Eu quero saber se vocês têm coragem de falar. Eu tenho, eu quero ser o primeiro aqui, viu, Tejão, a responder sua provocação. Se eu fosse o presidente da República, o ministro está aí, está pronto. Ele já foi ministro do Lula em 2002 e está muito mais preparado agora para ser ministro agora. Né? Para mim, se eu fosse o presidente da República, o meu ministro chamaria-se Roberto Rodrigues. É o meu também. Marcelo. E eu acho que os desafios são grandes, independente de qualquer partido, a gente tem que colocar pessoas técnicas nos lugares certos, né? E a gente viu que, dessa maneira, tem alguma evolução. Mas eu acho que a gente tem
problema aqui, ou uma preocupação, vamos falar assim, que é em relação às promessas de campanha, né, Marcelo, Tejon, Carla aí, e se for manter Auxílio Brasil, promessas de aumento do salário mínimo, revitalização dos programas de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, etc., etc., a gente já tem aí um orçamento atingido de 250 bilhões de reais. Então, é preciso, sim, essa história toda que começou com a gente falando sobre a parte fiscal, né, e como é que a gente faria para estimular para as diversas cadeias do agro, mas para isso tem que sobrar dinheiro. E o mercado está esperando que o governo eleito defina rápido as regras claras para a gestão dessas contas públicas, porque a incerteza desse assunto está mantendo em níveis elevados as expectativas e as medidas e regras fiscais aí. Então, o mercado até se manteve estável, o dólar baixou e etc., mas a maior preocupação é em relação a esse cenário desafiador das contas públicas, da onde vai vir esse dinheiro, como é que vai ser essa política fiscal. Eu acho que, igual a Carla falou, está difícil tomar decisão nessas últimas 3 semanas, né, sem saber exatamente quem vai estar em cada posto, qual vai ser a equipe, quais as medidas vai tomar e como é que a gente vai atingir esses bilhões de reais aí para cumprir todas as promessas de campanha. Olha, o Calfag, que está conosco, disse também apoia aí o Roberto Rodrigues. O Tadeu também falou, tem que ter planejamento, sim, e o Lenilson também, o Rômulo também dizendo aqui que temos que ter um Ministério de Estado articulado com o meio ambiente, infraestrutura. Muito bom, Rômulo, uma visão efetiva de um complexo, de um sistema. Ótima essa. O pessoal, quando a gente junta essa preocupação que a Letícia colocou das promessas de campanha e tudo, eu fico pensando assim, eu que estive agora no norte da Europa, que é super desenvolvido, que tem uma renda per capita 10 vezes maior que a nossa, eu fico pensando assim, lá eles têm um trabalho social muito grande, né? Então, raramente você vê pobreza, o salário mínimo é 10 mil reais, tem escola para todo mundo, tem saúde para todo mundo, tem segurança, tem habitação. Agora, para eles fazerem tudo isso, o que eles fizeram? Primeiro, geraram riquezas. A riqueza, para ser distribuída, primeiro ela precisa ser gerada. Agora, o que nós vamos fazer agora esse ano? Claro que nós temos que ter preocupação social, nós temos muitos problemas sociais envolvidos. Agora, você não pode resolver problema social com cheque especial, né? Gastando no cheque especial. Então, por que, por exemplo, nós temos urgências sociais aí? Por que na casa da gente, como que a gente faz? Quando você está com o cheque especial no vermelho, o que você faz? Você vende um terreno, você vende o carro, você vende alguma coisa para pagar o cheque especial, né? Então, é o seguinte, se nós precisamos de 200 milhões para resolver os problemas sociais do Brasil em 2023, então a gente precisa vender uma participação na Petrobras, nós temos que vender o Correio, nós temos que vender alguma coisa para não gastar do cheque especial. Mas, pelo que está se vendo, nós não vamos fazer isso, muito pelo contrário, nós vamos colocar mais peso nas empresas estatais e ainda vamos fazer benesse com o juro do cheque especial. Pois Marcelo. Por isso que nós estamos num grande problema, porque nós não sabemos quais vão ser as diretrizes econômicas, houve uma polarização muito grande no país, então a escolha de quem vai ser o novo ministro da Agricultura, ele vai ter que unir toda essa cadeia, vai ter que conseguir continuar todos esses mercados que foram abertos, porque isso vai ser primordial para a gente, e vai ter que estar alinhado com o meio ambiente e com a parte econômica, né? E tem o social. Por isso que essa escolha do novo ministro
do agronegócio no mapa, né? Nesse momento, a minha sugestão é que fosse feito o que foi feito no antigo governo, que se escutasse de dentro do setor qual seria o nome da pessoa que poderia coordenar esse trabalho de unir todos, de manter o que a gente vem fazendo, e isso vai ser uma coisa complicada. Eu acho que você tem razão, viu, Marcelo? Talvez a experiência, a serenidade do Roberto nesse momento, é claro, tem nomes e nomes, mas a gente precisava uma pessoa que fosse, como o Tejon falou, de nenhum partido, que fosse uma pessoa que conseguisse agregar... apolítico, e que conseguisse também convencer nesse novo governo a fazer o que você está falando. Porque eles vieram com outro assunto, eles têm que criar, eles vieram com um plano e eles vão ter que cumprir. E talvez esse plano vá bater muito com o agro brasileiro. Marcelo, em relação ao agro também, a gente tem uma frente parlamentar de agricultura muito forte, né? Temos muitos integrantes, muitos deputados, perdemos alguns nessas últimas eleições, mas foi eleita uma base muito forte. E esse governo, a sociedade mudou, a sociedade está alerta, a sociedade está dividida, a gente vai ter um governo que vai ter oposição, 50% não votou no governo que está entrando, né? Ele vai ter que fazer aliança com os desiguais, o antigo PT não cabe mais, ele vai ter que fazer coalizão com o Centrão, Independente, etc. Então, o presidente, eu acho que ele chega enfraquecido por conta dessa fragmentação partidária e precoce, e ele vai ter que atender às regras também, né, desse novo agro, e foi o que o Tejon falou, independente de cada governo, o agro prospera, não tem como ser ignorado, 23% do PIB, 20% dos empregos. Letícia, eu tinha a mesma opinião que você, mas nos últimos 4, 5 dias aí eu já mudei minha opinião. Eu achei que o governo eleito ia ter uma forte oposição no Congresso, só que tem muitos partidos políticos que não têm convicções políticas. A única convicção que eles têm é estar no poder, e ponto. E muitos que eram, teoricamente, de centro-direita, já estão flertando com a centro-esquerda para continuarem no governo. Então, você escreve aí o que eu vou falar e depois você me cobra daqui uns dias. O governo Lula, dia 1º de janeiro, vai tomar posse em maioria na Câmara dos Deputados. No Senado, eu não sei, mas na Câmara dos Deputados vai ter. Marcelo, Letícia, Carla, está esse nosso encontro aqui para repetir mais uma vez o que Alisson Paulinelli, que eu tenho um respeito gigantesco, imenso, me disse há 3 anos atrás, e está gravado no meu celular. Num encontro, o pessoal reclamando de governo, reclamando que não tinha trem para levar banana lá, uma dessas áreas de reclamação de governo. O Alisson falou para todo mundo, pessoal, não esperem mais de governo. É a sociedade civil organizada que tem que atuar. Então, vamos passar aqui a cobrar, e eu gostaria de cobrar um encontro da CNA, da CNI, da CNT, da CNC, da CNCOP, da CN Financeira. Marcelo, Carla, Letícia, eu não lembro bem se são 11 ou 12 confederações. Presidentes dessas confederações, seria possível vocês se reunirem para um planejamento da iniciativa privada e aí convocar o governo e, junto com o governo, termos um objetivo? E aí vai a pergunta: tu é o presidente de um país, tu está recebendo esse país com um PIB, Produto Interno Bruto,
e 1,7 trilhão. Tu pretende entregar esse país em 2026 com qual PIB? 1,8 trilhão? 2 para este país, com este tamanho, com esta oportunidade? É ridículo. Tu tem que entregar este país com 3 trilhões de dólares. Como é que tu vai entregar o país com 3 trilhões de dólares? E aí entra, obviamente, 10 ou 12 grandes cadeias onde nós podemos buscar esse crescimento. Caso contrário, Marcelo, tu vira um CEO, um presidente de cortar despesa. E aí não pode cortar despesa porque não te deixam cortar a despesa que você queria cortar, como se estivesse numa empresa. Tu tem que fazer o país crescer. Se o país não crescer, não tem ajuste de orçamento que resolva o problema. Tejon, eu concordo 100% com você. Só que você acha que um político pensa dessa forma? Não pensa. O político jamais pensa. Político, se eu deixo ele pensar sozinho, ele pensa sozinho. Se manter no poder. Ele pensa em estar e se manter no poder. Bom, então, o que eu preciso fazer estar no poder? Eu vou aumentar o salário mínimo. Eu vou dar Bolsa Família. Eu vou dar isso, vou dar aquilo. Eu vou ser eleito? Aí eu prometo isso. Né? Governos faliram. Governos é o fim. É sociedade civil organizada que tem que se orquestrar. E governo fica a serviço dela. Eu vejo lá um monte de gente ajoelhado perante um legislador, com todo respeito, tudo bem. Agora, você... Eu acho que falhou. A temperatura subiu. Eu só sei que, para mim, foi dado, assim, meu pensamento, o país, né, elegeu uma pessoa, um cheque em branco, porque nós não sabemos hoje qual é o pensamento do futuro governo em relação ao agronegócio. Carla, eu concordo com a sua preocupação, ela tem um sentido. Caiu. Mas eu... Voltamos. Voltou, João. Eu vou te falar o que eu tenho adotado aqui na minha empresa. No dia seguinte da eleição, eu vim trabalhar do mesmo jeito, os planos meus de crescimento e de trabalho continuam os mesmos. Como o Tejon estava dizendo, eu nunca dependi de governo, de benesse de governo, e eu vou continuar trabalhando, fazendo a minha parte, tentando corrigir os erros, tentando aprender coisa nova, melhorar, desenvolver nossa tecnologia. E eu acho que se todo mundo pensar assim, a gente depende menos dos governos e a gente pode seguir em frente, apesar de. Entendeu? Porque se a gente esperar que o governo vai fazer o que é lógico, a gente vai se decepcionar. Independente do governante, aqui eu não estou fazendo crítica ao governo atual ou ao futuro governo, não. É os governantes como um todo. Político pensa diferente. RenovaBio não é um belo exemplo, Marcelo, Carla e Letícia, de um planejamento? RenovaBio não é um belo exemplo em que a sociedade civil organizada e gente de governo participou e conseguimos fazer um plano. Agora, observa, toda hora tem alguém sacaneando o RenovaBio. Toda hora tem alguém sacaneando o RenovaBio. Você tem que vigiar. E quem é que tem que vigiar? A sociedade civil, que não pode permitir que você tenha aí uma política horrível com relação, por exemplo, à soja para o biodiesel. Tem que vigiar, tem que tomar conta. Então, mas o RenovaBio é um exemplo muito interessante de uma ação nesse sentido que foi feita por uma cadeia produtiva importantíssima, né? Mas eu acho o seguinte, se o governo não atrapalhasse o agronegócio, a gente toca bem. Só que alguns pontos nós precisamos, como abertura de mercados, sabe? Antes desse governo, não tinha. Foi aberto muito mercado nessa gestão da Tereza Cristina. Então, tem algumas coisas que vão, sim, fazer diferença. Outra coisa, hoje o agronegócio é uma questão altamente tecnológica. O nosso agronegócio hoje depende de que o governo não atrapalhe, mas também que nós precisamos ter mercados que a gente possa vender para melhorar os preços, porque toda tecnologia, a gente depende também
de dinheiro. E esse dinheiro tem que ser do trabalho que a gente faz. Eu acho que tem grandes temas aí, né, Carla? Comércio internacional, os acordos comerciais, investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Com certeza. Estrutura. Eu acho que concordo, Tejão, que a gente não pode depender e sentar, né, ou chorar ou sorrir por conta de governo. E nós que somos trabalhadores, acordamos cedo faz muito tempo, a gente continua trabalhando, sobrevivendo. Mas existem regras do jogo aí que para a gente atingir essa produção, escoar, colocar em mercados internacionais, a gente tem que fazer grandes acordos comerciais e não só com a América Latina, mas com países na Ásia. Mas ninguém está dizendo que não vamos fazer, né? Só estamos esperando quais serão os nomes, quais serão as políticas colocadas na frente aí, para que a gente possa traçar e ter uma esperança na evolução desses temas tão caros para o nosso agro. Gente, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Isso vamos sim. Produzir, vamos vender, vamos vender, vamos vender. Vamos administrar e vamos planejar. Produzir. Pessoal, o tempo está estourado, a produção já me avisou aqui, então precisamos fazer nossa rodada final. Carla, você como nossa convidada de honra aí, sua mensagem final aí para os nossos internautas em 1 minuto, por favor. Olha, gente, vamos continuar acreditando no agro, vamos trabalhar, tá? Porque hoje nós somos o motor realmente desse país e eu espero que as mulheres continuem e cada vez mais trabalhando com o agronegócio, porque eu acho que esse é um momento importante das mulheres entrar nesse mercado tão rico, produtivo, e a gente precisa dessa força. Um abraço muito grande a vocês que me entrevistaram, a minha vice Letícia, ao Roberto e a todas as mulheres do Brasil e do NFA. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Seja bem-vinda sempre aqui, viu? As portas estão sempre abertas aqui para você. Somos fã do seu trabalho e da sua garra, da sua capacidade, do seu talento. Letícia. Primeiro, eu queria agradecer a Carla, né, de ter vindo aqui conversar conosco. Para mim é um super prazer, é uma enorme honra poder trabalhar com ela. Igual eu disse mais uma vez, uma pessoa firme, transparente, forte e com uma garra e trabalhadeira como ninguém. Então, eu te admiro muito, Carla. E a mensagem que eu queria deixar geral aqui é que o futuro líder do Brasil ele tem que ser alguém com capacidade de entender essa complexidade desses desafios, os sinais do futuro e construir consenso apontando uma direção. A gente está aguardando aí, continuamos confiando no Brasil, continuamos levantando cedo, continuamos trabalhando, confiando no agro, na força do agro, mas esperamos aí vigilantes por uma liderança que consiga identificar esses desafios e colocar a gente numa reta para o futuro. Obrigada a todos. Tejon? Bom, registrar a Juliana Soares, que manifestou aqui, também a Ana Silvia, 2 mulheres internautas aqui com a gente, e falar, Carla, admiração imensa por você, tu é uma guerreira competente, maravilhosa, leal, tu é um ser humano leal, de confiança, portanto, que felicidade ter a honra de ter tua amizade. E olha, e com relação ao resto, meta, eu quero saber qual é o PIB que nós vamos entregar a esse Brasil em 2026, porque sem crescimento, sem isso, todo o resto é uma conversa que nos leva só a perder o foco. Aqui o Zé Vieira de Jordão também está se manifestando agora. Grande abraço, Marcelo, Letícia e Carla, continue guerreira que você é. Obrigada. Bom, gente, finalizando aqui o nosso programa, eu queria primeiro agradecer a presença da Carla, dos meus companheiros aqui de bancada, agradecer o público que nos assistiu e também aquele público que vai nos assistir na reprise de amanhã ou nos nossos canais do YouTube. Quem gostou, bota um like, compartilha com seus amigos para o nosso programa ficar mais conhecido. Meu recado final aqui é o seguinte, a SLC Agrícola, que é a maior empresa agrícola do Brasil, reportou no 3º trimestre um prejuízo aí de 78 milhões de reais, por causa de uma quebra de produção por falta de chuva do milho safrinha
e do algodão safrinha. E ela reportou também que já comprou todos os insumos para a safra 22-23, já com uma alta em relação ao ano anterior de 20%. E por que eu estou falando isso aqui? Aqui é meu alerta para os empresários rurais que estão nos assistindo. Cuidado com esse ano agrícola, gente. Nós estamos plantando num ano com custos de 20%, 30% maiores e podemos colher em 2023 com preços menores por causa da desaceleração da economia. Então, fiquem muito atentos a isso. Façam seus hedges quando surgir oportunidades para você garantir a sua rentabilidade. Boa noite a todos, uma excelente semana, saúde, paz, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo Cidade. Abraço. Tchau.